e Moçambique. No entanto, pela esta troca de nota, nós pedimos as nossas sinceras desculpas. Seguimos agora para a página da política, onde o partido Renamo afirma que o interesse do governo sul-africano é salvaguardar a vontade de seu povo. O partido Renamo realizou uma conferência de imprensa para pronunciar-se sobre os recentes ataques contra moçambicanos na vizinha África do Sul. Na ocasião, o porta-voz da formação política, Marcial Macom, afirmou que o partido tem acompanhado atentamente a evolução da situação e considera que o governo sul-africano está a agir com o objetivo de salvaguardar os interesses do seu povo. O partido Renamo tem acompanhado atentamente o desdobramento da situação da xenofobia na África do Sul, tem acompanhado atentamente as ações que são tomadas pelo governo sul-africano, tem acompanhado igualmente as ações apadrinhadas pela polícia da República Sul-Africana contra estrangeiros, incluindo moçambicanos, tem acompanhado igualmente o posicionamento do governo de Moçambique, que tem pautado por um discurso de diplomacia e resolução diplomática. Enquanto isso, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais, os nossos avós vivem situações catastróficas, sendo tratados como marginais, mendigos na República Sul-Africana. Macom sustenta que o discurso do presidente sul-africano não contribui para o fortalecimento das relações de amizade e cooperação entre os dois países, numa altura em que crescem as preocupações em torno dos atos de violência contra cidadãos estrangeiros. O seu discurso de minimizar a situação, alegando a necessidade das pessoas se conformar com aquilo que chama de suposta legalidade, demonstra mais uma vez que o interesse sul-africano é salvaguardar os interesses dos sul-africanos em nenhuma relação de Estado e nenhuma relação de amizade com os outros povos. A Renamo pretende uma posição mais firme das autoridades moçambicanas para responder à situação e minimizar os seus impactos sociais e econômicos, propondo que os moçambicanos repatriados possam ser integrados em empreendimentos de origem sul-africana instalados no território nacional, como forma de garantir oportunidades de emprego e sustento. Nós, enquanto moçambicanos, enquanto irmãos dos que foram expropriados, expatriados, dos que perderam o seu patrimônio construído com muito suor, muito trabalho na África do Sul, queremos também dizer que diante de nós temos aqui esta lista que constam todos os empreendimentos sul-africanos na República de Moçambique. Estamos a falar de lodges que foram construídos desde a Ponta Mamol, Ponta Malongane, Ponta de Ouro, Marraquene, Macaneta, Inhambane, Gaza, Vilanculos. Uma vez que os nossos irmãos foram expropriados e retirados os seus bens, exigimos uma posição firme do governo da África do Sul e da Embaixada Sul-Africana para que medidas sejam tomadas a minimizar a situação de pobreza, a situação de perda dos nossos irmãos, sob pena de também, até o dia 12, a entregarmos esta lista a todos os nossos irmãos que perderam seus bens na África do Sul, para que ocupem estas residências, estes postos, afinal de contas, também são postos que foram construídos em nosso território e há uma necessidade de salvaguardar a soberania, a dignidade e o respeito pelos moçambicanos. De referir que a Renamo estabeleceu um prazo até o dia 12 do corrente mês para que o governo se posicione em torno desta conferência de imprensa. O Partido Frelimo, por sua vez, critica a onda de violência contra estrangeiros na África do Sul e repudia ataque aos moçambicanos. Em primeiro lugar,
olhando para o nosso passado histórico comum, o prevalecimento da xenofobia põe em causa os esforços coletivos do panafricanismo, põe em causa os esforços coletivos da região e põe em causa o sentido da união, o sentido Ubuntu, segundo o qual eu não existo sem o outro e vice-versa. É por isso mesmo que, para além deste trabalho sério, diplomático, que está a ser realizado pelas autoridades governamentais, o nosso entendimento é que o aprofundamento da compreensão sobre os efeitos negativos, sobre os efeitos nefastos da xenofobia, deve ser um desafio abraçado por toda a sociedade. A necessidade de um maior aprofundamento das reais causas que estão por detrás deste fenômeno. Como bem foi dito aqui, África do Sul e Moçambique têm uma relação bastante consolidada e antiga. Moçambicanos dedicaram a sua vida, dedicaram a sua energia para o combate ao regime do apartheid na África do Sul, como também o ANC contribuiu para a nossa consolidação e construção e consolidação do nosso Estado de Direito aqui em Moçambique, nas diferentes etapas. E por isso mesmo não devia ser normal, não deve haver razões deste nível de contradições, desse nível de conflitos entre as nossas duas comunidades, porque, aliás, e acima de tudo, aquilo que nos separa são fronteiras fabricadas pelos homens. Em primeiro lugar, olhando para o nosso passado histórico comum, o prevalecimento da xenofobia põe em causa os esforços coletivos do panafricanismo, põe em causa os esforços coletivos da região e põe em causa o sentido da união, o sentido Ubuntu, segundo o qual eu não existo sem o outro e vice-versa. São neste momento 19h51 em todo o território nacional. É a altura para colocarmos o ponto final a esta edição do Jornal TTV. Somos gratos pelo carinho da sua audiência. É sempre uma honra bastante